Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora para o compartilhar da palavra do Senhor. E eu me sinto muito feliz mesmo de poder compartilhar com vocês sobre a palavra. Porque quando nós nos colocamos à disposição da obra, o Senhor, Ele também tem um projeto conosco, né? Ele tem um propósito. E vocês estão aqui há uma semana, acredito, né? Desde segunda-feira, nessa campanha de projeto de vida, aonde com certeza Deus já falou poderosamente em vossos corações. E eu creio que o Senhor ainda tem mais um pouco para acrescentar no dia de hoje, em nome de Jesus. Bom, falar de planejamento, para mim, na função de professora, é algo muito particular, que eu vivo muito, né? E amo muito planejar. Só que, às vezes, a gente não se dá conta que esse planejamento, ele não acontece somente dentro de uma escola, numa área de educação ou com professores. Se nós pararmos para pensar, nós vivemos de planos em planos. Todos os dias você acorda e provavelmente você traça um plano, né? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou cozinhar? Será que eu tenho todos os ingredientes disponíveis na minha despensa para preparar o almoço? O que está faltando? Então, sempre quando nós já levantamos, nós já começamos a planejar, nós já começamos a pensar. E nós estamos num período em que vamos começar e já começamos a projetar o ano de 2025. Irmão, o ano de 2024 nem acabou exatamente. Mas o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos orienta que nós precisamos a projetar. Nós precisamos voltar a sonhar. Queridos, muitas vezes, há anos aí atrás, ano passado, ano retrasado, muitos deixaram de sonhar. Muitos deixaram de projetar. E sabe por quê? Porque nós vivemos nessa correria do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, e muitas vezes não temos tempo para parar e fazer o que a palavra do Senhor diz, que você precisa sentar e planejar. E a gente vai vivendo, vai levando a vida, vai deixando as coisas acontecerem e nem se dá conta que existe algo muito importante no planejar e que é algo que vem de Deus. Então é sobre isso que o Senhor deseja ministrar hoje aqui para as nossas vidas. É sobre isso e é sobre a importância que o Senhor tem nas nossas vidas, porque o nosso projeto tem que fazer com que o nome do Senhor cresça. Esse é o objetivo, esse é o projeto, que o Senhor cresça em todas as áreas da nossa vida, através do nosso planejamento, através daquilo que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas. Hoje nós estamos aqui dentro de um templo, dentro de uma igreja, com pintura bonitinha, ar-condicionado funcionando, estrutura, sons, aparelhagem. Você sabe que um dia tudo isso aqui foi sonhado? Tudo isso aqui foi um sonho, né, pastor? Foi um sonho. E esse sonho, ele não ficou somente no sonho. Do sonho, ele virou, com certeza, um plano. Desse plano, transformou-se num projeto. Irmã, mas não é a mesma coisa, plano e projeto? Nós vamos entender, calma. E esse projeto veio se materializar com tudo que nós temos hoje funcionando. Então, hoje você está aqui, mas alguém já sonhou antes até mesmo de você estar. E isso também acontece nas nossas vidas. Alguém já sonhou, alguém já planejou, alguém já orou, alguém já intercedeu antes mesmo de você saber. Para que você hoje tivesse a sua vida aí com Deus, alguém sonhou que você estivesse aqui. Alguém dobrou o joelho por você. Alguém jejuou para que você aceitasse a Jesus. Alguém foi na sua casa te evangelizar e levar a palavra de Cristo. Então, tudo na nossa vida, queridos, passa pelo planejamento. Tudo, tudo. Mas e aí? E a palavra do Senhor? Será que dentro da Bíblia nós vamos encontrar
a respeito desse planejamento? Será que a Bíblia traz orientação para as nossas vidas que é necessário uma organização e um projeto de vida? Será que essa história de projeto de vida está dentro da Bíblia? Então é isso que nós vamos compartilhar hoje. E eu quero pedir que nós vamos começar agora, lá em João 3,30, que é a mensagem tema, que a palavra do Senhor lá em João 3, no verso 30, diz assim. Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Você vai perceber que eu sou muito didática, eu gosto muito de explicar as coisas, como uma boa professora, né? Então, a gente vai usar muito a Bíblia hoje, tá? Então, acorda, pega a Bíblia e acompanhe, para que você possa compreender melhor. João 3, 30 diz assim: ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Deixa eu ver como é que está aqui. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Esse é o principal objetivo do nosso projeto de vida. Muitas vezes, vocês anotaram o projeto num papel? Sim? Muitas vezes nós colocamos tantas coisas nesse papel, né, que nós queremos, não é? Ah, eu quero uma nave espacial, eu quero um palácio. E você não está errado não, tá? Porque se você sonhar pequeno, o trabalho vai ser o mesmo que você sonhar grande. Então é melhor sonhar grande logo e falar para o Senhor: não, Deus, eu quero uma casa assim, desse jeito, porque senão você acaba ganhando aquilo que você pediu. Então saiba pedir. Então não tem problema você pensar grande, porque o trabalho que você vai ter será o mesmo. Só que quando nós colocamos tudo isso num papel, muitas vezes nós não seguimos as orientações corretas. E que a Bíblia traz. A Bíblia ela nos ensina como projetar, como que eu devo organizar o meu planejamento, e também ensina que planejamento existe dentro da Bíblia também. Então vamos lá. O que é planejamento de acordo com a Bíblia? Agora nós vamos lá em Tiago 4,15. Lá em Tiago 4,15, diz a palavra do Senhor. Tiago 4,15. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, o meu projeto, ele só vai acontecer se for a vontade de... A vontade de... É a vontade de Deus para a minha vida. Eu posso colocar milhares de coisas naquele papel, mas só vai acontecer aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, e eu preciso saber disso antes mesmo de escrever, para que eu não me frustre. Sabe por que tem pessoas que não planejam, que não sonham mais? Porque estão frustradas com projetos anteriores. Porque muitas vezes escreveram muitas coisas ali e não aconteceram. E aí, às vezes, elas querem se voltar e culpar Deus. Deus, eu pedi isso, o Senhor não me deu, eu pedi isso, o Senhor não me deu. Mas, o que a palavra diz? Que é de acordo com a vontade dEle. É o Senhor que vai determinar se é isso ou se é aquilo. Eu posso sonhar, eu posso projetar, mas a palavra final, ela vem de Deus. E eu preciso ter esse entendimento. Porque se eu não tiver esse entendimento, eu vou viver de frustração em frustração, porque aquilo que eu desejava ou planejava, não aconteceu. Mas eu preciso entender que se tudo que eu coloquei ali é propósito de Deus na minha vida, é um projeto que está alinhado, céu e terra, vai acontecer. Vai acontecer, porque o meu projeto precisa glorificar o nome de Cristo. Agora, se no meu projeto só tem coisas que vão servir apenas para mim mesmo, somente para a minha alegria e minha felicidade e não do outro, aí nós vamos ter realmente um grande problema. Porque o Senhor, Ele também tem um projeto conosco, Ele também tem um propósito conosco. Então, nós temos que ter todo esse cuidado ao projetar. Eu não quero que você pegue o seu papel e rasgue ele hoje, não. Calma, tá? Fiquem calmos. Né? Mas eu quero que você compreenda que existem etapas e que a gente precisa compreender quais são essas etapas para as nossas vidas, para que esse projeto, de fato, possa se concretizar. Irmã, mas o que eu coloquei no papel é impossível de acontecer. Eu só coloquei porque eu estou numa campanha, então eu estou aqui exercendo a minha fé. Mas se aquilo que você colocou no papel, querido, é propósito do Senhor,
e vai servir para glorificar o nome dele, se vai servir para que ele cresça nas famílias, nas casas, na cidade, vai acontecer. Vai acontecer. Então, às vezes pode ser impossível aos seus olhos, mas se é propósito e é plano do Senhor, ele vai fazer conforme a vontade dele na sua vida. Então, queridos, esse planejamento de acordo com a Bíblia. Lá em Tiago 4,15, que nós acabamos de ler, tudo que a gente vai fazer vai exigir de nós um planejamento. Seja na nossa área financeira, seja dentro da nossa família, seja lá no seu trabalho. Se você vai fazer uma viagem, você precisa se planejar, você precisa se organizar, você precisa... Gente, são tantas coisas que nós temos que fazer até para sair de um lugar para o outro. Você precisa pensar como que você vai se locomover, o que você vai usar, onde você vai dormir, o que você vai comer, quanto que você tem que dispor. Isso tudo quando a gente fala de planejar uma viagem. Imagina de fazer um projeto de vida. Imagina fazer um projeto de vida, que é algo que está envolvendo a sua vida e a vida da sua família. Marido e mulher, vocês não podem projetar individualmente. O projeto de vida é da família. A família precisa participar. Marido, mulher e filhos. A sua família precisa projetar juntos, porque aí vocês vão conseguir chegar na realização daquilo ali. Já pensou, a mulher quer construir uma casa, mas o homem quer comprar um carro. E aí um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. E os filhos não estão entendendo nada e nem sabem qual que é o propósito do pai e da mãe. Como é que eles vão ajudar? Cada um vai querer uma coisa e ninguém vai conseguir cumprir plano nenhum. Então, o projeto para dar certo dentro de uma casa precisa estar junto toda a família, empenhada e focada naquilo que eles desejam e têm apresentado diante do Senhor. Bom, o que é planejamento e o que é projeto? Não são as mesmas coisas, apesar de a gente falar planos, planejamento, projetos, mas eles se relacionam, fazem parte do mesmo processo, tanto o projeto quanto o planejamento. O planejamento é a etapa inicial, é o que você sonhou. Você sonhou, você começou a bolar ali o seu plano. Então, eu sonhei, meu sonho é minha base. E o que o projeto traz? O projeto, ele vai trazer os detalhes. Ele traz detalhes. Sabe quando você vai construir, você sonha a sua casa. Você planeja ela na sua cabeça. Eu queria que minha casa fosse assim, assim, assim. Mas quando um arquiteto, ele prepara um projeto daquela casa, ele traz ali os detalhes. E sabe por que a gente tem que escrever? Porque quando nós colocamos num papel, a gente tem uma melhor visualização de onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, a importância de escrever, de colocar no papel é essa. Eu planejo, eu sonho, eu pego o meu papel e faço agora o meu projeto. E qual que é a próxima etapa? A execução. Né? A execução. Essa execução, como que ela vai acontecer? Eu preciso de milagres, eu preciso de ferramentas, eu preciso que o Senhor venha ali e faça algo sobrenatural através do meu projeto. O que eu preciso? Então, tudo isso, eu preciso primeiramente colocar diante de Deus. É diante de Deus. Só que aí, querido, depois que você passa por essas etapas, você sonhou, você planejou, você projetou, você colocou ali no papel, você colocou os detalhes do seu projeto de vida. E aí você quer agora que tudo aquilo aconteça, mas vai necessitar de algumas coisas da sua parte. Precisa de organização, precisa de disciplina e precisa de foco. Então, nós temos que ter uma organização. Irmão, eu sou totalmente desorganizado. Querido, querida, comece a se organizar. Porque a organização, ela é do Senhor, tá? Ela é do Senhor. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos focar. Porque se eu não focar naquilo que eu sonhei e planejei, eu não vou conseguir fazer.
Se o meu projeto de vida ano que vem é ampliar lá na minha casa uma peça, mas eu começo a gastar o meu dinheiro com outras coisas, eu não vou conseguir fazer aquela peça. E aí eu quero colocar, às vezes, a culpa no Senhor. Eu quero falar, Deus, cadê? Eu pedi, o Senhor não me deu. E aí Deus vai falar, eu te dei trabalho, eu estou te dando dinheiro, mas você não está entendendo. Você está usando para tudo, menos para o propósito que você mesmo escreveu naquele papel. Você não está focado naquilo que você colocou no papel. Você está saindo do foco e por isso você não realiza. É simples assim. E aí acaba trazendo muitas outras coisas para dentro da casa e aquilo que você projetou vai sempre ficando de lado. Aí você espera mais um ano, ano que vem eu faço. Ano que vem eu vou fazer o projeto de vida de novo e daí eu vou colocar de novo. Como que você vai fazer? Você precisa ser organizado, você precisa ter disciplina e você precisa ter foco para que esse projeto possa se materializar. Eu tenho certeza, como eu dei o exemplo do templo que vocês estão, isso aqui é um resultado de organização, de disciplina e de foco. Teve que ter foco, né, pastor? Porque senão vai, eu quero colocar ar, mas os irmãozinhos do louvor querem que compre instrumento novo. E aí? Qual que é o foco? É o ar ou é o instrumento? Né? Não é assim? Não é uma coisa de cada vez? Então, a gente tem que ter foco e disciplina para que o projeto venha realmente se materializar. Bom, lá em Jó, capítulo 22, 28, Jó 22, 28, por favor. Diz assim: tudo que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Algumas versões diz aqui, todos os seus planos darão certo, e os seus caminhos serão cheios de luz. Mas o que está falando ali? Os seus planos. Você tem que ter plano. Você tem que planejar, você tem que projetar. Como é que você quer que algo dê certo? Como é que você quer que algo realmente aconteça se você não projetou? Se você não gerou aquilo, se você não colocou realmente o que você desejava, os seus planos diante do Senhor, para que aquilo ali aconteça, para que os seus caminhos sejam cheios de luz. Então, eu preciso, primeiramente, planejar. Esse é o primeiro princípio, eu tenho que planejar. A Bíblia, ela traz muitas referências de planejamento, tá, queridos? Muitas, do começo ao fim. Se nós formos pegar aqui exemplos, nós não vamos sair daqui agora. Porque do começo ao fim tem muitos exemplos de planejamento, de projeto. E eu vou trazer alguns aqui para a gente observar, e vocês vão ver que para atingir os nossos objetivos, a gente precisa de uma boa administração. E muitos homens e mulheres de Deus que são colocados aqui como exemplo na Bíblia, eles tiveram que se organizar, eles tiveram que projetar, eles tiveram que preparar para que realmente a obra do Senhor e o propósito de Deus se cumprisse na vida deles. Lucas 14, 2, 8. Lucas 14, 2, 8. Não é, acho que não é esse aí, não. Não é 2, 8, meu amor, é 28. 14, 28. Perdão. 14, 28. Lucas 14, 28. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá em Lucas 14, 28. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro, o que tem que fazer? Sentar e calcular. A minha Bíblia diz senta. Vamos ver aqui. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Eu não sei se na sua versão aí, queridos, diz a palavra sentar. Na minha diz. Então, o que é que eu tenho que fazer? Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, né? Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se você tem como acabar. Sabe o que às vezes também frustra um planejamento, um projeto? Você quer fazer uma faculdade, a faculdade é muito cara, você às vezes não tem condições de pagar, aí você começa
pagando, daqui a pouco você se vê num lugar que não tem mais como pagar e você para. E as pessoas, elas riem de você, porque você projetou e não conseguiu concluir. Você começa a construir sua casa, você para no meio do caminho, porque você não sentou e não calculou, você precisa parar. E aí os outros começam mais uma vez a debochar de você. E não foi diferente com esses homens e mulheres da Bíblia que nós vamos ver. As pessoas, elas debocham, elas ficam tirando sarro às vezes da nossa cara quando nós não conseguimos concluir alguma coisa. E isso faz com que nós fiquemos frustrados e deixamos de sonhar. Muitas vezes os nossos sonhos são paralisados por conta de deboche do outro. E hoje o Senhor vem e fala, acorda. Você precisa planejar, você precisa entender a palavra, você precisa calcular, você precisa sentar. O que é que você tem? O que eu tenho hoje? Qual é a minha condição? Eu quero tanta coisa para o ano que vem, mas será que eu só estou colocando ali por colocar? Será que eu tenho condições de fazer o que está ali? É claro que nós contamos com a ajuda do Senhor. Nós contamos sempre com o sobrenatural do Senhor. Mas o Senhor nos orienta a calcular, a pensar, a planejar. Gente, é a palavra do Senhor, não sou eu que estou te dizendo isso. É a palavra do Senhor que te diz que você precisa sentar. E quando fala sentar, sabe por quê? Porque a gente vive nesse corre. Eu não sei para onde que nós estamos correndo. Outro dia eu ainda falei assim, acho que nós estamos correndo para ir para o caixão, né? Porque, né, corre daqui, corre dali. Irmã, você pode fazer isso? Não posso, estou numa correria. Irmã, eu estou numa corrida. Está todo mundo numa corrida. Está numa corrida. Eu não sei se é para ir para o céu, se é para ir, não sei para onde que estão correndo. Mas é todo mundo nessa correria. E isso tem me assustado bastante, porque realmente eu também vivo essa correria. Eu falo, Deus, aonde que nós vamos parar com essa correria? Porque o propósito do Senhor para as nossas vidas é a eternidade. Eu tenho que correr para isso. Eu tenho que correr para atingir esse alvo, que é alcançar a eternidade, a minha salvação. Mas eu estou correndo, às vezes, para trabalhar em 2, 3 empregos. Aí eu corro para ganhar dinheiro de outra maneira aqui. Se a gente parar para olhar, acho que a gente vive correndo atrás de trabalho. Atrás de trabalho para gerar renda, claro, irmão, porque sem dinheiro não se vive nessa terra. A sua vida não é só nessa terra. Não ajunte somente nessa terra. Né? Não fique preocupado somente com o que tem nessa terra, porque o seu dia você não sabe qual é. Pode ser hoje, amanhã, daqui a pouco, o ano que vem, daqui a alguns minutos, nós não sabemos. E se nós não estivermos na corrida que nos conduz à eternidade, nós vamos para o inferno. E aí? O que adiantou correr? O que vai adiantar essa correria toda se você não conseguir atingir o objetivo final, o projeto maior de Deus para as nossas vidas, que é alcançar a eternidade? Não vai adiantar de nada, querido. Então, cuidado com o seu projeto. Bom, nessa mesma referência que a gente acabou de ler, a gente começa a entender, então, por que muitos projetos não dão certo. Porque não se assentam e não se planejam corretamente, não se faz cálculos. A mesma referência que nos orienta como fazer é a mesma que nos dá a resposta de por que muitas vezes os nossos projetos não dão certo. Porque nós não cumprimos o que a Bíblia vem e nos dá como referência. Nós pulamos essas partes aí, de sentar, de calcular, de analisar, e aí, é claro, não dá certo. Segundo ponto, plano de Deus e plano do homem. Jeremias 29:11. Eu não sei nem quanto tempo que eu tenho, mas eu vou começar a acelerar, porque eu não estou nem na metade. Meu Pai do céu. Jeremias 29:11, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito do plano de Deus para as nossas vidas, tá? Como eu falei, o Senhor também tem um plano para nós. Cadê? Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. O Senhor, Ele tem planos de paz para as nossas vidas. O plano do Senhor não é que você sofra. Por que às vezes você sofre? Se o Senhor quer o seu bem,
O Senhor quer paz para você. Você sofre porque você se enfia num projeto que você não vai dar conta de fazer, porque você não analisou, porque você não calculou, porque você não planejou exatamente como seria o andamento daquele projeto. Aí vem o sofrimento, aí vem a frustração. Mas esse não é o plano do Senhor. O plano do Senhor para nós são planos de bem, de paz e não de sofrimento. Eu lhes darei o que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Eu tomo posse, eu quero viver. Você quer viver um tempo de paz na sua vida? Você quer viver o que a palavra do Senhor diz para você viver? Eu não quero viver numa correria, não. Eu quero viver nisso aqui, ó. O Senhor, Ele sabe os planos sobre mim. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que vai me conduzir para o propósito dEle, para eu viver em paz nessa terra. E é isso que importa. É isso que eu tenho que buscar. É viver em paz, é viver bem, é ter a alegria que Jesus me dá. Mas aí eu me enfio nessa correria do dia a dia, e aí eu fico triste, eu fico frustrado, eu fico cansado, e eu esqueço de glorificar a Deus e dizer que Ele é autor da minha paz, da minha vida. É Ele que me sustenta, é Ele que me levanta, é Ele que vem trazer alimento todos os dias para que eu continue nessa caminhada até o dia que Ele desejar. Esse é o plano de Deus. Os nossos planos como homens, queridos, nós somos limitados. Nós somos limitados. Nós, às vezes, fazemos os nossos planos até com medo de fazer, por conta dos limites que nós temos. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele conhece e Ele sabe exatamente cada um desses planos. O que nós precisamos fazer é equilibrar a vontade de Deus e a nossa vontade. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe por quê? Sabe o que a palavra do Senhor diz sobre a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é essa vontade que tem que prevalecer na minha vida. É essa vontade que tem que prevalecer no meu projeto. É a vontade de Deus e não a minha. Terceiro ponto, as armadilhas do planejamento. Planejamento tem armadilha, irmã? Tem. Tome cuidado com as armadilhas, com os perigos. De quê? Como assim? Às vezes você sabe que você dá conta do que você escreveu no seu projeto. E aí você acha que você não depende de Deus. Porque tudo que eu coloquei ali eu tenho condições de comprar. Eu coloquei que eu quero trocar de carro ano que vem, mas eu sei que eu tenho dinheiro para trocar de carro, porque eu já estou juntando faz hora, então eu vou trocar. Eu quero comprar tal coisa, eu sei que eu posso comprar. Então, cuidado com essa autossuficiência. Porque o seu projeto, ele tem que estar ligado com a vontade de Deus e não com a sua. Então, essa é a armadilha do planejamento. Nós temos que tomar esse cuidado. Aquilo que eu planejei, aquilo que eu escrevi, eu preciso que esteja alinhado com a vontade de Deus, para que o nome do meu Deus seja glorificado nessa terra através da minha vida. O nome do Senhor precisa ser glorificado em todas as áreas da minha vida. Sejam materiais, financeira, espiritual, emocional, em todas as áreas. Vocês sabem que o projeto de vida, ele não envolve somente financeiro. Ele envolve nosso lado espiritual, ele envolve o nosso lado sentimental, emocional. E em todas essas áreas, o Senhor precisa ser glorificado. Em todas elas. Não se esqueçam que quem faz é Ele, não é você. Não é você. Ele está te dando ferramentas, Ele está te dando orientação, Ele está te explicando como você tem que fazer. O Senhor vem hoje e fala, olha meu filho, minha filha, senta, calcula, planeja, escreve, faz com sua família. Mas isso não significa e não te habilita a dizer que você é o autor do seu projeto. Porque o autor do nosso projeto é o autor da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o autor, não é você. Agora eu vou trazer alguns exemplos bíblicos sobre planejamento. Só que a gente não vai ler, tá? Só vou citar para vocês, para nós observarmos o tanto que tem de planejamento na palavra do Senhor. Vocês conhecem a história de José, né? Já ouviram falar de José, lá do Egito, né? Pois é. Você sabe que quando José teve lá, ele era sonhador, né? Ele sonhava bastante. Mas teve um dia que José teve que pegar o sonho
e colocar no seu projeto, para salvar o Egito da fome. Ele teve que armar um plano, ele teve que projetar. Então ele falou lá, durante 7 anos nós vamos plantar, colher, guardar. O que é isso se não é um projeto? O que é isso se não é um planejamento? Porque depois nós vamos ter um período de seca, e aí nós não vamos ter. Quantas vezes você já teve dinheiro sobrando, e Deus falava, guarda, querido, porque uma hora você vai precisar. E aí você pega e usa tudo, gasta tudo, não pensa no outro dia. Aí quando o outro dia vem, aí você fala, puxa, eu tinha, agora eu não tenho. Né? O Senhor, Ele nos ensina, Ele nos orienta. Então José teve que colocar o seu projeto ali, para que realmente pudesse dar certo. Só que tem um porém. Lá em Gênesis, no capítulo 41, no verso 38... quando o rei escolhe José para fazer esse planejamento, para fazer esse projeto de como que seria esse armazenamento de alimento, como que aconteceria para que eles não passassem fome, tem algo muito importante aqui, querido, que diz assim, não poderíamos achar ninguém melhor do que você, José, para dirigir o país. Um homem em que está o Espírito de Deus. Olha o nome de Deus sendo reconhecido, sendo glorificado. Então não era que José era o melhor administrador, é porque o Espírito de Deus que habitava em José fazia com que ele tivesse as características de ser um bom administrador. Ei, você quer ser um bom administrador? Você quer ser? Cadê o Espírito Santo? Busca o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que estar em você, bradando aí. Para que você seja um bom administrador, um bom organizador, uma pessoa que realmente projeta coisas que vêm do Senhor. Eu preciso ter o Espírito Santo, porque é Ele que tem que se manifestar na minha vida. Quando alguém vir me elogiar e falar, olha, você conseguiu aquilo que você precisava, aquilo que você tanto buscava, mas eu vi que foi Deus que agiu na sua vida. Aí sim você vai entender que Deus está sendo glorificado. Não é você, querido, querida. É Deus que tem que ser glorificado. Não, você conseguiu porque você se esforçou, trabalhou, ganhou seu dinheiro. E que glorificado seja o seu nome na terra e no céu. Não, não é. Glorificado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. É esse nome que tem poder. É esse nome que traz o milagre, que traz a providência. É esse nome. E é esse nome que todos têm que olhar para nós e ver. Esse aí é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Ela tem o Espírito de Deus. Onde ela toca, ela administra bem. Ela consegue planejar bem. Ele consegue se dar bem. Porque ele tem o Espírito de Deus. Sabe, quando chegar lá no seu trabalho e que olharem para você e falar, nossa, não sei como que esse homem chegou nessa posição. Ah, eu sei, ele tem o Espírito de Deus. Ele tem. E aí o nome do Senhor é glorificado através da sua vida nessa terra. Aí você cumpriu o projeto de Deus. É assim que a gente cumpre o projeto de Deus, glorificando o nome dEle, através dos nossos sonhos e planos, quando nós colocamos diante do Senhor. E aí tenho mais um outro exemplo aqui para vocês. Neemias. Qual que era o plano de Neemias? Gente, Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias viu o sofrimento do povo. Eles queriam reconstruir os muros que tinham sido derrubados. Ele tinha dinheiro para isso? Não. Ele ia ter que pedir ajuda de um rei que poderia falar não, que não poderia ajudá-lo. Mas sabe o que ele fez? Ele foi em nome do Senhor. Ele vai em nome do Senhor, e ele ora, e ele apresenta, e ele, quando consegue, queridos, Deus, ele faz, ele usa os meios dele, que nós não entendemos. Aquele rei que poderia falar não, é o que manda comprar todo o material para fazer. Isso é só Deus que explica, homem nenhum vai explicar. Só que Neemias teve também um projeto. Sabe qual foi o projeto dele? Cada um ele colocou para construir numa área simultaneamente. E tudo foi erguido em 52 dias. Enquanto riam dele lá no começo que não ia conseguir, o Senhor era com ele.
O Senhor era com ele. E mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado na vida de Neemias, junto com todo aquele povo que conseguiu reerguer o muro. Então olha como que é. Tem plano ou não tem plano nessa palavra do Senhor? Tem projeto ou não tem projeto na Bíblia? Então por que você não tem que projetar? Então por que você não tem que sonhar? Por que você não tem que planejar? Se a todos os homens de Deus que foram bem-sucedidos planejaram, tiveram que parar e pensar como que ia fazer. Por que você não pode? Porque você está correndo para onde? Está entendendo? Vocês estão entendendo? Amém? Tem muito mais exemplo, mas eu não vou alongar. Mas vou dar só um exemplo agora para as mulheres. A mulher de Provérbios 31. Vocês já leram sobre a mulher de Provérbios 31? Que mulher poderosa, né? Sabe qual que é o projeto dela? É para a casa dela. É aquela mulher que acorda cedo, que cuida das coisas, que cuida da família, que cuida dos afazeres, que provê o alimento, que provê a casa dela. Esse é o projeto da mulher de Provérbios. Esse foi o projeto dela. Então, olha quantos projetos nós temos como exemplo. Mas e daí? E agora, irmã? O que eu tenho que fazer, então? Como que eu devo fazer o meu projeto conforme a Bíblia, né? Porque eu quero fazer o meu projeto de acordo com a palavra do Senhor. Porque eu quero que dê certo. Eu não quero fazer de acordo com a minha vontade. Então, vamos para a Bíblia. 1 Timóteo 2:1. Olha lá, primeira dica para você fazer o seu projeto. E se você já escreveu o seu projeto e você não fez isso, eu vou ter que falar para você, então, pegar o seu projeto e você vai fazer tudo de novo. Irmã, mas vou fazer. Se você não fez os passos que tem que fazer, você precisa fazer. É a orientação da Bíblia, a orientação da palavra do Senhor. 1 Timóteo 2:1. Estas são as minhas instruções. O que tem que fazer? Ore, faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de tudo, orar. Antes de tudo, você tem que orar. Por que você tem que orar? Porque você tem que orar, lembra que eu falei? Para que a vontade de Deus esteja alinhada com a sua. Porque a sua vontade não pode prevalecer, porque a única vontade boa, perfeita e agradável é do nosso Deus, não é a nossa. A nossa vontade é aquela que olha para nós mesmos. Mas o Senhor, Ele tem planos muito maiores. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, antes de tudo, é orar. Buscar orientação de Deus. Buscar em Deus, priorizando a vontade dEle para o meu projeto. Deus fala ou não fala? Deus fala. Se você buscar, eu garanto que Ele vai falar. Se você não está escutando, tem alguma coisa errada. Porque Ele vai falar. Ou Ele vai falar diretamente com você, ou Ele vai usar alguém para falar com você, mas Ele vai falar. Segundo, Provérbios 16:3. Depois que você orou, 16:3. Provérbios 16:3. Deixe nas mãos de quem? Deixe nas mãos do Senhor. Você projetou, você orou, você agora vai consagrar, deixando nas mãos do Senhor tudo quanto você faz. E todos os seus planos serão bem-sucedidos. Você quer que seus planos sejam bem-sucedidos? Deixa na mão do Senhor. Deixa nas mãos do Senhor. Ore, consagre. Terceiro ponto. Honre a Deus por meio da obediência à sua palavra e orientação. Honre a Deus. Honre. Você precisa honrar a Deus obedecendo a palavra. Vocês foram ministrados todos esses dias. O Senhor trouxe todas essas orientações. Honre ao Senhor, seguindo as orientações que Deus fez para você. Você acha que a gente não planeja estar aqui, querido? Até para a gente trazer uma palavra, a gente tem que sentar e planejar. Olha como que é. Tudo tem que ser planejado. Toda campanha é planejada. Tudo para que você possa estar aqui e receber as instruções divinas. Então, honre a Deus. Honre, porque o Senhor separou todo esse tempo para que você estivesse aqui. Para que você fosse ministrado e fosse orientado a fazer o seu projeto. Quarto ponto.
O seu projeto precisa ser bênção para você e para as outras pessoas. Não é só para você. O que você projetou, o que você planejou, tem que ser bom para você, mas tem que ser bom para os outros também. Tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu conquisto, eu tenho que ser testemunho na vida do meu irmão, porque se eu não for testemunho na vida do meu irmão, não está certo. Não está certo. Eu preciso que o meu projeto seja bênção para mim e bênção para o meu irmão. Quinto e último ponto, estou encerrando, tá? Tudo que você planejar precisa fazer com que o nome do Senhor Jesus cresça. Com que o nome de Jesus apareça. Tudo que você planejar, o nome do Senhor precisa crescer. O nome do Senhor precisa crescer nos altares das igrejas. O nome do Senhor precisa crescer nas famílias. O nome do Senhor precisa crescer lá onde você trabalha. O nome do Senhor tem que aparecer. Quando você chegar, colocar o pé ali, lá vem Jesus. Já pensou? Não vai mais falar seu nome. Vai falar, lá vem Jesus. Porque quando eu estou perto daquela ali, é como se eu estivesse perto do próprio Deus. Quando eu estou perto daquele ali, é como se eu estivesse perto do próprio Deus. Então, quando eu entendo isso, que o nome do Senhor tem que crescer na minha vida, através dos meus projetos, os sinais vão aparecer. Sabe esses memes aí que haverá sinais? Pois é, haverá sinais. Os sinais, eles vão acontecer. Eles vão ver em você. O brilho que Jesus traz de um projeto bem feito, realizado diante dos pés do Senhor, consagrado, orado e fazendo com que Ele cresça e que eu diminua. Eu não posso conquistar uma casa para eu crescer. Eu não posso conquistar um carro para o meu nome ser glorificado. Mas eu tenho que conquistar para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho que conquistar uma casa para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho que conquistar uma vaga de emprego melhor para adorar e glorificar o nome do Senhor. Ele tem que crescer. As pessoas precisam ver em mim Cristo e não eu. É isso que significa diminuir. Não é você se humilhar, não. Não é você se rebaixar, mas é você deixar que Cristo vá à sua frente. E sabe, todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. É isso, gente. É isso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?